Bom pessoal, olá a todos. Pegando o gancho aqui que estava falando de demônios, né? Eu vou aproveitar para testar aqui de novo o meu programa. Eu vou falar agora sobre Lilith na Bíblia, né? Que existe toda uma mitologia em torno da Lilith, que ela seria a primeira mulher de Adão, porque é uma personagem mística, né, que aparece na Bíblia. Mas será que é isso mesmo? Na verdade, Lilith só aparece aqui em Isaías, ó. Eu vou ler aqui de uma forma que eu tive que escrever literalmente, transcrevendo as letras, porque eu não achei nenhuma tradução equivalente, ó. As feras do deserto encontrarão com as hienas, e o sátiro chamará o seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará um lugar de repouso para si. A única referência de Lilith na Bíblia é essa, ok? Tá até aqui ó, o texto em hebraico, ó, aqui em vermelhinho, ó, Lilith, ok? Coisa que me chamou a atenção, que eu tive que traduzir aqui, né, escrevendo letrinha por letrinha, parafraseando, é que as Ferreiras de Almeida, olha como elas traduzem esses termos aqui, ó. Esse terminho aqui, sátiro, e o termo Lilith. Olha que curioso. 3 versões da Almeida, 2 atualizadas e uma corrigida. Aqui, todas copiando ali da Bíblia Online. Ó. Numa versão eles colocam sátiro e animais noturnos. Em outra versão eles colocam bode selvagem e animais noturnos. E na outra eles colocam sátiro, que nem naquela primeira. E aqui o que era animais noturnos já vira fantasma. E um detalhe, todas essas palavras aqui em vermelho é o que seria Lilith. Numa eles traduzem como animais noturno ou fantasma. E algumas bíblias traduzem como Lilith mesmo. E aqui ó, algumas traduzem como sátiro, bode selvagem ou sátiro. Sátiro é um personagem da mitologia grega, tá pessoal? O termo Lilith na verdade significa animal noturno. Mas antes de eu chegar no Lilith, deixa eu só mostrar aqui primeiro o sátiro. O termo aqui é sair, literalmente peludo. Ou é muito aplicado a bode peludo, no caso. Um exemplo aqui ó, em Gênesis 27:11. Ó. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, né? E eu sou um homem liso. Todo mundo conhece a história de Esaú e Jacó, que ele quis enganar o velho, então ele pegou um pelo de animal e colocou no braço, porque Esaú era peludo. É o mesmo termo. Sair, tá bom? Um outro exemplo aqui em Daniel 3:27, ó. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo aqui é sair, pelo é o mesmo termo, da sua cabeça tinha se queimado, é o mesmo termo. Então esse termo significa literalmente peludo e também é aplicado a bode, porque o bode é um animal peludo, como por exemplo aqui no sacrifício de Levítico, ó. Ou se o pecado que cometeu for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, do peludo, do bode, do sair. É a mesma palavrinha, vocês notaram? Então eu não sei porque algumas Ferreiras de Almeida traduzem como sátiro, sendo que sátiro é um personagem da mitologia grega. Até tem a ver, porque o sátiro era aquele personagem que era meio homem, meio bode, era tipo um ser pequeno, que nem um anão, ele tinha uns chifrinhos e tinha o pé que nem de bode, assim, e tinha aquela barbicha, né, de bode. Mas só que é um personagem mitológico, seria mais legal eles traduzir como essas versões aqui traduzem, ó, um bode selvagem, bode peludo, seria o mais ideal. Não sei porque que algumas versões da Almeida traduzem sátiro, e alguma até no plural aqui, ó, os sátiros. E é por isso que eu falo sempre aqui nesse canal, pessoal, a Bíblia não foi escrita em português, entendeu? Senão a gente vai começar a ver criaturas mitológicas na Bíblia, como nesse caso aqui. Ah, esqueci, eu estou passando pano para Deus. Não, pessoal, é sátiro mesmo, tá? Aqui Isaías, lá no milênio passado, ele está falando de um ser mitológico, tá? Senão eu estou passando pano para Deus, ou um agnóstico como eu, estaria defendendo Deus aqui por falar a verdade, que a palavra que é literalmente um bode peludo, tá? Desculpem os ateus chatos que tem aparecido aí, tá? Mas continuando aqui. Agora, o termo Lilith, que eu falei que significa um animal noturno, ele deriva da mesma palavra, do mesmo termo Laila, que nem Lalatov. Quem está no grupo já viu que às vezes a gente fala assim, para os judeus principalmente, né, Lalatov, né, boa noite. Inclusive hoje no hebraico moderno é usado o mesmo termo, né, Lailatov, porque Laila significa noite. E desse mesmo termo noite, que é Laila, é que veio o termo Lilith, porque é algo que é da noite, é noturno. É algo que é da noite. Então aqui um exemplo, em Gênesis 14:15, ó. E dividiu-se contra eles de noite, aqui é Laila, porque Laila é noite e Lilith é noturno. Então é o mesmo termo, só que Lilith só aparece ali em Isaías, tá pessoal? Então significa noturno, um animal noturno.
E não tem como ir além disso. Não é nenhum demônio, não é nenhuma mulher de Adão, não é nada disso. É só um animal noturno, ok? E para isso, aqui em Isaías, que é a única referência que tem isso, é só a gente ver o contexto. Vamos ler com calma aqui o que diz Isaías. Isaías está profetizando contra um povo, um lugar, acho que é Edom. Aí ele fala assim, ó: os seus ribeiros se tornarão em pés, ou seja, não vai ter mais ribeiro, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. O que ele está dizendo? Que ele vai destruir aquela terra daquele povo, de Edom. Nem de noite, que é o mesmo termo Laila, e nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá. Fumaça do quê? Da destruição. De geração em geração será assolada, ou seja, destruída, não vai sobrar nada, vai ficar um deserto. Pelo século dos séculos ninguém passará por ela. Mas, aqui que começa, do que Isaías começa a falar aqui? Ó. Primeiro ele fala que aquele local vai ser desolado, vai ser devastado, destruído, não vai sobrar nada. E o que vai ficar naquele lugar que foi desolado? Apenas animais. É isso que Isaías está falando aqui. Ó. Mas o pelicano e a coruja possuirão, porque são animais selvagens, moram no deserto. Correto. O bufo e o corvo habitarão nela, porque são animais selvagens que moram no deserto. E ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e o nível da vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, ou seja, não vai ter mais rei, não vai ter mais nobre nenhum. E todos os seus príncipes não serão coisa alguma, não vai ter mais principado também. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardo na sua fortaleza. Quer dizer, vai ficar tudo abandonado, vai crescer mato no palácio. E será uma habitação de chacais. O que é chacais? Aqueles animais selvagens. É o chacal. E sítio para avestruzes, que também são animais. E as feras do deserto, que são animais que habitam no deserto, como serpentes, essas coisas. Se encontrarão com as feras da ilha. E o bode peludo, que algumas bíblias traduzem como sátiro, mas é literalmente aquele bode montanhês que mora no deserto, chamará ao seu companheiro. E os animais noturnos, não é nenhuma ser espiritual, não é demônio, é meramente animais noturnos, como serpente, chacais, esses tipos de animais, ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja, outro animal, e os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. E os abutres se ajuntarão uns com os outros. Então vocês notaram como o texto todo ele está falando de animais? Inclusive eu esqueci de destacar aqui, ó, ele fala também de coruja, que vai habitar aquele local que foi dissolado, assim como os abutres. Então se o texto todo está falando de animais, por que aqui ia ser uma referência a um demônio? Justo aqui, ó, Lilith. Não faz sentido. Então todo o contexto de Isaías aqui, ó, Isaías 34, ele está falando de um lugar que vai ser destruído, e esse lugar seria habitado apenas por animais selvagens, coruja, abutre, chacal, fera, sapo, rã, avestruz, enfim, meramente por animais, que não ia ter mais aquela cidade lá, ok? E a primeira mulher de Adão, Ronaldo, Lilith? Isso é um mito, pessoal, muito recente, não faz parte lá do texto hebraico antigo. O único texto que de fato como primeira mulher de Adão é o alfabeto de Ben Sirá, que é do século 7, ou seja, século 7. Não tem nada a ver com a Bíblia hebraica lá de trás, não tem nada a ver com isso. Isso é do século 7 depois de Cristo. Já tinha até o Islã nessa época, que alguns consideram satírico, como de fato é apenas uma sátira, embora faça mesmo parte do Talmud, não é um texto que você possa levar como literal ou a sério, ok? E a passagem da epopeia de Gilgamesh, onde que também cita uma Lilith, também é uma adição do século 6 depois de Cristo, da mesma época que surgiu o Islã, e o seu significado é incerto, quer dizer, lá para o século 6. Não é uma coisa antiga ou remota que algum profeta, algum autor da escritura tenha colocado. Essa mitologia de Lilith, ela só surge na Idade Média. É que nem aquele, por exemplo, aquele livro Goethe lá de Salomão. É um livro que só é da Idade Média. Então eu não posso pegar um livro que surgiu séculos depois e querer interpretar um livro que já tinha muito anteriormente. Isso seria um tipo de anacronismo. Inclusive eu já falei disso aqui no canal uma vez. A mesma coisa é Lilith. Eu não posso pegar um livro que surgiu lá depois do século 6, 7, o mito de Lilith, e querer interpretar a Gênesis baseado no mito que veio depois. Senão eu poderia escrever hoje um livro, por exemplo, de magia e colocar o nome de Jesus no meio, e uma geração futura poderia dizer que Jesus era feiticeiro por causa disso. Vocês estão entendendo o paralelo? Não pode, pessoal. O que veio primeiro tem que ser interpretado de acordo com a sua ótica, não com uma ótica. Então obrigado aí por terem assistido, espero que tenham gostado. Paz a todos.